Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, prestigiado aqui os nossos programas de quarta-feira, né? Estudando junto o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra fantástica da doutrina espírita, deixada para todos nós, né? Por Allan Kardec, com muitas reflexões, com muitos pensamentos importantes para a gente estudar, entender e aplicar no nosso dia a dia na medida do possível. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta noite, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão nos assistindo, que seus lares sejam abençoados e iluminados espiritualmente, que todos recebam as bênçãos de Deus e de Jesus mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. A gente iniciou esse capítulo no final de setembro de 2025, para quem está nos acompanhando agora, no momento em que o programa está indo ao ar. Fizemos 5 programas no mês de outubro, iniciamos agora novembro também, e a gente vai até dezembro, inclusive, até o começo de dezembro, ainda nesse capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, né? Um capítulo muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ler sobre a indulgência. Na verdade, são 3 mensagens sobre esse assunto. Hoje a gente vai ler a primeira delas. A mensagem é de José Espírito Protetor, escrita em Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que bem poucos dele fazem uso. A indulgência não vê as faltas alheias, ou se as vê, evita comentá-las e divulgá-las. Pelo contrário, evita que se propaguem, e se a maldade os descobre, tem sempre uma desculpa para amenizá-las. Ou melhor, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, parecendo querer atenuar a falta, fazem-na sobressair com pérfida astúcia. A indulgência nunca se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cautela necessária para os atenuar o máximo possível. Não faz observações chocantes, não traz reprovações nos lábios, mas somente conselhos normalmente velados. Quando criticais, que dedução deveis tirar de vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que reprovais, e que valeis mais do que o culpado? Ah, homens, quando julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e atos, sem vos preocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos somente para vós mesmos? Sede, pois, severos convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e, consequentemente, desculpa muitas vezes as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações, e vós que chamais tão alto o anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desencoraja, afasta e irrita. Essa mensagem essa mensagem é atemporal, porque serve para vários povos, independente de nacionalidade, porque nós, vira e mexe, a gente comete esse erro, né? De criticar o próximo, de criticar aquele que está ao nosso lado, de criticar as pessoas que estão longe, enfim. O que a gente mais faz é criticar. Elogiar, são poucos os que conseguem, os que têm essa nobreza, né, de atitude. Então a gente precisa reverter essa situação. A gente precisa controlar um pouco mais a nossa boca e, antes disso, né, os nossos pensamentos, porque quando a gente fala, né, o pensamento já foi, como que se diz? A gente já arquitetou tudo aquilo muito antes, né? A gente às vezes ouve aquelas pessoas, eu não penso, né? Eu já penso e já falo.
né? A gente tem que cuidar um pouco mais. Por isso que aquele orar e vigiar, né, aquela recomendação de Jesus, ela é tão importante, principalmente nesses casos, para que a gente não cometa injustiças e principalmente para que a gente não lance no ar, né, energias que não são positivas, né? Porque quando a gente faz uma crítica, quando a gente fala mal dos outros, a gente está emanando energias negativas e isso não é bom para nós, para o nosso redor. É claro que a gente não pode se calar diante de um mal, principalmente quando um mal atinge, né, outras pessoas, está prejudicando uma coletividade, né? É evidente que a gente não pode também ser omisso. Mas muitas vezes a gente critica por criticar. A gente fala mal por falar mal, né? Tem gente que sente prazer nisso. E é esses excessos que nós temos que combater. A gente não pode, né, de forma alguma, né, ver alguma coisa errada e ficar quieto. A gente não pode, por exemplo, né, quando a gente vê alguém maltratando um animalzinho, quando a gente vê alguém maltratando um ser humano, uma criança, um idoso, enfim, a gente não pode se calar, a gente não pode se omitir. A gente tem que fazer, a gente tem que denunciar, a gente tem que levar para as autoridades, enfim, né? Até porque muitas vezes pessoas que estão sendo subjugadas ou animais que estão sendo subjugados, se ninguém falar nada, eles continuarão sofrendo esses abusos, continuarão sendo maltratados e nada vai acontecer. Então é o nosso dever, né, fazer a nossa parte, né? Mas assim, ter sempre a cautela necessária, ter sempre o discernimento necessário de que esse mal que eu estou vendo, esse mal que eu estou criticando, a partir do momento que eu tornar isso público ou que eu externar isso para outras pessoas, isso vai ajudar de alguma forma o objeto que está sendo falado, no caso. Então a gente tem que ter muito cuidado, e acho que esse cuidado que falta em muitos de nós, né? Por isso que essa observação ela é tão importante, para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente ter esse discernimento. Acho que o que falta muitas vezes é discernimento para todos nós. Então, mensagem curtinha hoje, mas muito reflexiva, né? Sugiro aí que todos leiam de novo, né? Assistam de novo, se for o caso, o vídeo depois, mas da melhor maneira possível, tentem colocar em prática. E aí eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam
a atenção especial das equipes espirituais para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.